Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Graziela, sou estudante de letras do Centro Universitário Internacional Uninter e estou gravando esse vídeo referente ao meu estágio do ensino fundamental. O plano de aula teria duração de 2 aulas, contemplaria o campo das práticas de estudo e pesquisa, objeto de conhecimento, apreciação e réplica e adesão às práticas de leitura. O primeiro momento da aula, então, seria as partes de um livro. Muita gente já manipula os livros, já tem conhecimento, já tem o hábito adquirido da leitura, mas ainda não conhece todas as particularidades do livro, os nomes das partes, o que muda de uma editora para outra. E para quem ainda não tem esse hábito de leitura, que como professora de língua portuguesa a gente fica sempre incentivando, sempre retomando a literatura com intuito também de apreciação, é legal, é importante estarem conhecendo essas partezinhas do livro. Então vou estar mostrando um pouquinho para vocês aqui no vídeo. Alguns livros antigos vinham em volta da capa com uma cinta aqui. Eu vou botar uma imagem para vocês verem os livros com uma cinta. Infelizmente eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês com cinta, mas uma das partes do livro, que não é encontrada em todas essas partes que eu vou falar nem sempre encontram em todos os exemplares, alguns têm todos os itens, alguns não têm, mas um desses itens que hoje em dia está um pouco escasso, vamos dizer assim, um pouco raro, seria essa cinta. Então, e o nome é cinta mesmo. Agora eu vou estar mostrando os outros elementos para vocês. Alguns livros vêm como se fosse um envelopinho, ó. Uma caixinha de papel para armazenar o livro. Esse aqui, então, é chamado de luva. Deixa eu encaixar aqui direitinho. Alguns livros, alguns livros também têm essas abas aqui do lado, que a gente chama de orelha. Orelha inicial e orelha final. O que tem uma polêmicazinha envolvendo as orelhas. A maioria das pessoas usa essa orelha aqui pra tá marcando as páginas do livro, tá? Mas isso é um crime, não se usa pra isso, acaba estragando a lombada do livro. A orelha, para que serve? Ela traz informações adicionais do livro. E para o livro de capa mole, é para deixar a capa um pouquinho mais resistente, porque se não tem essa orelha aqui, se ele já termina aqui o livro, acaba que começa a descascar, começa a entortar aqui. Então, algumas editoras colocam essas orelhas aqui para deixar a capa um pouquinho mais durinha e para proteger o livro, não é para fazer marcação de página, não. Outra coisa muito legal é o corte do livro. O corte é o quê? É essa parte aqui das páginas do livro, que deixa as páginas todas retinhas. Isso aqui é chamada de corte. Existem alguns modelos de livro, eu pelo menos não tenho nenhum, e não vi também, mas sei pelas minhas pesquisas da internet, que essas folhinhas aqui são de maneira irregular. Mas a maioria dos cortes aqui do Brasil são tudo retinho, tudo alinhadinho. A única coisa que diferencia de um para o outro é que alguns têm um corte colorido. Olha só. Esse aqui é vermelho. Eu tenho outro aqui preto. Fica muito bonito. E também tenho esse aqui azul. É um detalhe. É o corte combinando com a capa. Um detalhe que fica bem bonito. Aí tem também os de capa dura, né, gente? Normal, ó. Normalmente vem sem orelha. E os com a capa tradicional, então normalmente vem com orelha. Essa aqui é a capa, né? Todo mundo já conhece, onde normalmente tem o título, o nome do autor, o nome do ilustrador, se houver. Então isso tudo vem na capa. Primeira capa a gente chama. Aí a segunda capa, ou folha de guarda, é essa folha aqui, em que normalmente não tem nenhuma informação, mas como nessa edição aqui tem uma estampa combinando com a capa. Deixa eu mostrar o outro aqui. Não é uma regra, gente. Alguns,
alguns é em branco. Esse aqui da Dark Side também veio com um monte de caveirinhas na capa 2, né? Capa 1, capa 2. Aí depois nós temos também, lá no final, terceira capa e quarta capa. Então, esse aqui é fácil de lembrar, né? Primeira, segunda, lá no finalzinho, terceira e quarta. Deixa eu pegar outro livro aqui pra mostrar pra vocês. Que às vezes, ó, esse aqui também é ilustrado. Mas, às vezes, ó, tem algum recadinho final, alguma curiosidade. Às vezes vem escrito com qual tipo de papel, em qual tipo de papel o livro foi impresso. A capa também, aqui atrás, vem sempre também o código do livro. Isso aqui do catálogo de livros. Lombada. Lombada é essa lateral aqui do livro, que onde vem escrito o título do livro. Quando a gente coloca na estante, a partezinha que fica pra fora, organizadinho assim. Normalmente vem o quê? Vem o título do livro, a editora e o escritor. Às vezes vem só o nome do livro, enfim. Mas essa parte aqui é a lombada. O miolo é toda a parte de dentro do livro. Aqui, onde tem as histórias. Esse aqui já veio com algumas partes grifadas, tá? Não foi eu quem fiz esse grifo, já veio grifado assim, é um detalhe do livro também. Corpo. Corpo do livro é o tamanho da fonte utilizada na digitação, na impressão do livro, tá? Normalmente tem essas informações também no livro, o tipo de fonte, o tamanho que foi utilizado. Também tem a ficha técnica do livro. Deixa eu pegar um aqui pra vocês. Ó, aqui diz: esse livro foi elaborado pela TAG Experiências Literárias, em parceria com a editora HarperCollins Brasil. Aí aqui fala o local onde foi impresso, qual foi o papel que foi utilizado. Ó, o papel do miolo é o Pollen Soft 80 gramas e o da capa é o Supremo 250 gramas. Então sempre tem essas informações também, de qual foi o tipo de papel utilizado, que esse aqui é meio amareladinho, mas alguns livros são bem branquinhos. Tem quem prefere o amarelinho e quem prefere o branquinho para estar fazendo a leitura, né? Isso é uma questão de gosto mesmo. Então a primeira parte seria isso, estaria apresentando com um pouquinho mais de detalhes os componentes de um livro, onde que a gente encontra as informações da editora, do ano de impressão daquele livro, se o livro é uma tradução, quem é o tradutor, de que tipo que essa obra é classificada. Tudo isso a gente encontra na ficha técnica e dá para fazer um trabalho bem legal, já inserindo aí para o aluno também a questão de direitos autorais, dos direitos de reprodução, do autor, do tradutor, do ilustrador, que a gente sempre tem que estar citando, né, essas fontes. Também quando o aluno for fazer uma citação de um livro que ele leu, está colocando a fonte. Todas essas informações daí de editora, de ano de edição, a gente encontra na ficha técnica do livro. Então essa seria a primeira parte do plano de aula, tá? Explicando para o aluno, tá inserindo ele, familiarizando ele com essas informações do livro. A segunda parte do livro, então, eu escolheria um conto, né, um clássico. Aqui em casa eu tenho o João e Maria, mas poderia ser uma escolha, ter feito uma escolha democrática, assim, um conto. Eu gostaria de trabalhar um clássico nesse momento, mas poderia estar apresentando vários clássicos para que os alunos escolhessem. Então, eu estaria contando essa história para eles, para estar estimulando também a escuta ativa, a apreciação do conto, essa parte de ouvir histórias mesmo, que é sempre muito importante. Depois eu estaria disponibilizando os livros para que eles pudessem estar fazendo a segunda parte do plano de aula. Dormiam em montes de feno. Os pais em uma cama antiga que pertencera ao avô do lenhador. João acordou no meio da noite com uma dor aguda e vazia na barriga, mas não disse nada, porque sabia que não tinha o que comer. Ele manteve os olhos fechados e tentou voltar a dormir.
Quando dormia, não sentia fome. Ele ouviu os pais conversando no escuro. Somos 4, disse a mãe. 4 bocas para alimentar. Se continuarmos assim, vamos todos morrer. Sem as bocas a mais, eu e você teremos uma chance. Não podemos fazer isso, respondeu o lenhador. É monstruoso matar as crianças. Jamais concordarei com isso. Jamais vamos matá-los. Vamos perdê-los, retrucou a esposa do lenhador. Ninguém falou em matar. Vamos levá-lo até as profundezas da floresta e perdê-los por lá. Eles vão ficar bem. Talvez uma pessoa boa os acolha e os alimente. E sempre existe a possibilidade de ter mais filhos, acrescentou pragmática. As crianças podem ser devoradas por um urso, disse o lenhador desanimado. Não podemos fazer isso. Se você não comer, respondeu a mulher, não vai conseguir branir o machado. E se você não conseguir cortar uma árvore ou levar lenha para a cidade, todos morreremos de fome. É melhor que morram 2 do que 4. É só uma questão de matemática, uma questão de lógica. Não quero saber da sua lógica nem de sua matemática, resmungou o lenhador, mas não posso mais discutir. E João ouviu apenas o silêncio vindo da cama dos pais. Esse é só um trechinho dessa história. Claro que todos vocês já conhecem o clássico João e Maria, mas a pergunta que eu quero deixar para vocês nesse vídeo, para que vocês respondam aqui nos comentários, se esse trechinho que eu li vocês conheciam. Nessa tradução, quem mandou as crianças para a floresta foi a mãe deles. Você já sabia disso? Na sua história foi assim? Os contos clássicos, eles sempre acabam sofrendo algumas adaptações. Então, dependendo muito do escritor e da tradução, tem essas pequenas diferenças. Eu escolhi essa um pouco mais trágica mesmo, uma pegada mais assustadora, justamente por isso, porque as crianças, quando ouvem falar em João e Maria, João o pé de feijão, o patinho feio, enfim, todos esses contos clássicos, eles acham que já sabem de tudo, que já ouviram a história várias vezes e não tem mais nenhuma novidade. Então, com essa pegada aqui de terror, eu gostaria de estar incentivando eles para que eles estivessem bem atentos à contação de história, enfim, seria uma proposta nova. Depois que eu fizesse a contação da história inteira, né, que eu lesse o livro na íntegra, nós estaríamos então discutindo um pouquinho sobre os personagens. Nessa história, então, nós temos o João, a Maria, o lenhador, que é o pai das crianças, a mãe, aqui ela é sempre tratada no livro como esposa do lenhador, e também a bruxa, né? Então, nós estaríamos conversando um pouquinho sobre o desenvolvimento desses personagens, conforme a leitura da história, como que eles imaginaram esses personagens, quais são as características marcantes de cada um. E nós estaríamos discutindo isso em sala de aula, então. Para falar sobre cada um dos personagens, eu estaria fazendo uma explicação sobre os adjetivos. Estaríamos procurando adjetivos em comum para todos os personagens, para que a gente pudesse passar para a última parte do plano de aula, que seria a confecção de cards de personagens. Vou mostrar para vocês como seria. Os cards literários, então, seriam confeccionados pelos próprios alunos. Eu trouxe um exemplo aqui de como seria aquele formato de cartinhas que as crianças gostam. Eles iriam estar ilustrando cada um dos personagens do livro e daí estariam classificando os adjetivos daquele personagem. Uma coisa que seria importante é todos, por exemplo, escolher 5 adjetivos que todos os personagens tenham em comum. Por exemplo, coragem, né? Corajoso. E uma nota de 0 a 10, de 0 a 100, na verdade, para a coragem daquele personagem. A Maria, no meu ponto de vista, tinha coragem 80. E o João tinha coragem 90, por exemplo. Isso o estudante vai definir com base na escuta dele, no que ele percebeu da construção dos personagens. A bruxa tinha coragem 100, a mãe teve coragem 20. Então, cada estudante vai fazer suas cartinhas de personagem e vai estar quantificando ali, dando uma nota
para os adjetivos daquele personagem. E por último, daí os estudantes estariam fazendo aqueles joguinhos que eles já fazem com as cartinhas de Pokémon e de diversos outros desenhos que tem, mas estariam brincando em sala de aula com a própria cartinha confeccionada por eles. Esse aqui é um trunfo literário que eu tenho de escritores, que foi a minha inspiração para esse plano de aula. Mas o que os alunos estariam jogando, então, brincando na aula de língua portuguesa, seria os cards dos personagens de João e Maria, de acordo com as percepções que eles tiveram da história. Esse foi o meu plano de aula, então, para o ensino fundamental. Um foco de 6º ano. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão para compartilhar comigo, para que eu tivesse nos seus comentários, muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais.